Olá! Há 22 anos, quando o Código de Defesa do Consumidor foi instituído juridicamente no Brasil, não existia compra pela internet. Hoje, o comércio eletrônico movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano no país. É um dos meios de compra mais utilizados pelo consumidor devido às facilidades de apenas dar um clique no mouse. A segurança jurídica no comércio eletrônico é uma das inovações do novo Código de Defesa do Consumidor, que é o assunto do programa Entrevista de hoje. E para falarmos sobre o novo Código de Defesa do Consumidor, recebemos aqui Márcio Perillo, que é consultor jurídico, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado, Márcio, pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. E esteve à frente do IDC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, por 7 anos. Exatamente, exatamente. Currículo vasto nessa área, né, Márcio? Com certeza. Nós nos especializamos no direito do consumidor e no grande consumidor, que é a empresa. Né, que é o maior consumidor, na verdade, é o consumidor jurídico. O consumidor civil é a pessoa física e o consumidor jurídico é a pessoa empresa. Né? E agora vocês estão criando outro instituto, que Exato. Também é uma outra ONG. Isso, nós estamos criando o INAC, que é o Instituto Nacional de Apoio ao Consumidor e ao Contribuinte, que também é outra ONG. Como a maioria dos órgãos de defesa do consumidor civis desse país são ONGs, na verdade. Infelizmente, né? Mas já é um apoio ao consumidor. Isso. Eu nem diria infelizmente, porque, na verdade... Você acha melhor ser desvinculado? Eu acho. Eu acho porque incentiva o consumidor a ir atrás do seu direito. Porque a lei ela deve ser fomentada não só criando pelos parlamentares, mas executada. Então, quem faz essa lei ser executada é o consumidor que, quando é lesado, tem que ir lá atrás do seu direito. Então, às vezes, por falta de informação ou de instrução, ele se priva, não posso procurar um advogado, então vem até uma ONG como a da gente e ali ele vai ter a informação necessária e aí ele escolhe o que ele deve fazer, mas ele vai ser orientado como proceder para resolver o seu problema. Bom, voltando ao Código de Defesa, Sim. Em que pé que ele está? Ainda está tramitando no Congresso? Ainda tramita no Congresso, são os projetos de lei do Senado 271, 272, 273 de 2012, onde está sendo feita a reforma do Código de Defesa do Consumidor, que é devido à nossa mudança de quadro atual, não só no Brasil como global, de consumo, de poder de consumo, foi necessária. Já era prevista, em verdade, há 20 anos atrás. Então agora ela só veio reformar mesmo para que ele fique mais eficiente para os nossos direitos atuais. E dentro dessa eficiência está a segurança jurídica no comércio eletrônico, que é uma das inovações. Isso. Além, Márcio, da relação de consumo, né, ficar mais transparente. E tem também a questão do endividamento, ou seja, são 3 tópicos aí fortes, né, no novo código. Eu gostaria que você explicasse cada um. Vamos lá. Em primeiro lugar, a questão da compra pela internet se tornou, indubitavelmente, um dos melhores meios de compra, né, mais práticos, mais rápidos, porque quando você compra pela internet, você não sai com o carro na rua, você evita uma série de coisas, etc. e tal. Contudo, ele ainda é muito falho. Por quê? Vamos colocar em primeiro lugar. Você abre lá um site e você não tem um endereço físico de onde você está comprando alguma coisa. Você tem lá um site. Então, a reforma prevê que, em primeiro lugar, esses sites vão ter que ter um endereço virtual e o físico disponível ao consumidor, para que ele, em qualquer necessidade, ele tenha contato direto com a empresa. Porque o contato virtual, às vezes, se torna muito fácil e falho a pessoa se esquivar da lesão. Muito frágil, né? Você não está vendo de quem você está comprando e na hora de reclamar, então, muito menos. Muito menos. O segundo ponto é que o consumidor vai ter que ter... os dados dele vão começar a ser completamente agora protegidos pela lei. Porque o que mais acontece é essa violação, porque se vendem listas, infelizmente, de dados de clientes de uma empresa para outra. Há pouco tempo teve o escândalo, né, no Twitter, que passou dados de não sei quantos milhões de usuários, né, vendeu esses dados. Né? Porque os sites não são responsáveis por isso, né, não eram. Agora vão passar a ser com a reforma. Todo vazamento de informação de dados pessoais vai ser punido. Então, aquele site ele vai ter que ser responsabilizado. Outro ponto, a compra virtual, ela é direta ou indireta? Ela é direta quando eu compro direto daquela empresa
do produto diretamente. Quando eu compro de um site que revende o produto, esse site, normalmente, quando há lesão, ele não era responsabilizado. Ele agora vai ser responsabilizado. Inclusive, porque é muito comum você comprar passagem de avião e chegar no balcão do aeroporto, você não tem vaga, você não pode voar. Porque aí o site se exime e fica você e a companhia aérea numa briga eterna. Isso vai acabar. Agora, vai ter que existir essa conexão entre eles todos, porque todos vão ser responsabilizados por qualquer dano que causar ao consumidor. Acontece muito isso, né? Na compra de pacotes turísticos, demais, né? Propagandas enganosas, né? Porque você tem lá no site um quarto de hotel lindo, com sacada e tudo, você chega lá, é outra realidade, né? E o consumidor fica perdido. Então, o consumidor também é responsável por essa procura eficaz. Com certeza. No caso, como ele pode se precaver, né, para que isso não aconteça? Tem alguma maneira de olhar para o site e falar, não, esse site é seguro, esse não é? Existem várias maneiras. Um dos mais comuns e principais é que naquela barrinha lá em cima, onde está o endereço eletrônico, tem aquele HTTP, lá tem um cadeadinho verde. Quando você vê aquele cadeado verde lá ali na sua tela, é porque é um site seguro. Tá? Se não houver, nem tente comprar. O cadeado amarelo não é só, tem que ser o amarelo, verde. Tem que ser o verdezinho, sinal livre. É porque o nível de segurança é bom. Número 2, você não abra mensagens de spam, propagandas enganosas, coisas mirabolosas, porque as pessoas são muito levadas a isso, né? Trabalho em casa e ganho 10 mil. Tá, cuidado com isso, porque você pode estar entrando numa fria. E seus dados sendo repassados para empresas que não são idôneas, né? E acontece muito, Acontece bastante, acontece muito. Bom, outro ponto também, você até tocou no assunto do spam. Isso. O novo código também prevê multas, no caso para a empresa que ficar insistindo em mandar esses Exatamente. spams. Porque, inclusive, na sua casa, se você recebe um produto via internet, porque às vezes você clicou lá, mas você não pediu aquilo, mas aquele produto veio, que compraram a sua lista, como cartão de crédito, por exemplo, ele é considerado um brinde. Porque se você não pediu e chegou perto da sua casa, use. Você não vai ter que pagar, porque afinal de contas é um brinde, eu não pedi aquilo. Mas para evitar essa prática que pode ocasionar mais problemas entre o consumidor, é que o Código de Defesa do Consumidor, na sua reforma, prevê multas, entendeu? Punições, inclusive com, por exemplo, a questão do site, para ele seja retirado do ar, né, se ele continuar fazendo essa prática abusiva. Outro ponto, Márcia, é a questão também do arrependimento, né? Muitas vezes a pessoa compra algo pela internet, chegou em casa, não gostou e quer devolver. Pode? Pode. É considerado como qualquer compra feita fora do estabelecimento comercial. Como por telefone, por fax, ou como assim. Você tem 7 dias após o recebimento da mercadoria. Essa já está valendo, essa lei. Já. Ela já existe e já vale. Na verdade, essa reforma, muitas questões, elas vão ser mais elucidadas para o público do que realmente implementadas, porque elas já existem, né? Você pode... Comprou fora da loja, você não viu o produto, não manuseou, e ele chegou até você, e ele é diferente, a especificação é diferente, o tamanho, a cor, etc. Tal, você tem 7 dias para devolver o produto e pedir o reembolso do seu dinheiro. E se a empresa falar, olha, o reembolso não vai ser de 100%? Ela vai devolver ele em dobro na justiça, então. Porque tem que ser de 100%. Inclusive, quando você fizer uma compra agora pela internet, o site ou a empresa que estiver vendendo pela internet, ela vai ter que informar o preço total do produto, incluindo tributos, taxas, taxa de entrega, etc. e tal. Porque às vezes você vê um produto lá, está muito chamativo o preço, porque ali não está incluso o tributo e nem frete, etc., ou taxas abusivas que eles colocam na verdade, e quando você vai pagar, chega um boleto na sua casa de um valor diferente. Quase o dobro do Quase o dobro, e você já utilizou o produto, e aquela situação, você acaba, por uma certa inércia que nós temos, que o brasileiro tem que parar com isso, não ter que ter preguiça. É um pouco cansativo? É um pouco trabalhoso, vai ter que juntar os documentos, mas vá atrás do seu direito. É só assim que nós vamos mudar essa realidade no Brasil, o consumidor ser lesado. Isso, e atrás dos direitos. Com certeza. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais esse assunto de suma importância, que é a reforma do novo Código do Consumidor.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Entrevista volta com o tema Reforma do Código de Defesa do Consumidor. Recebemos aqui Márcio Perillo, que é consultor jurídico e especialista no assunto. Estávamos falando no primeiro bloco sobre as inovações, os principais tópicos que constam ali no novo código. Que a segurança jurídica na internet é uma delas, né? E é importante porque hoje em dia quase todo mundo compra mesmo pela internet, com certeza, né, Márcio? Bom, a questão também da troca, né? O consumidor insatisfeito com o produto pode trocar. Aqui no Brasil, por enquanto, tem que respeitar os 7 dias. E nos Estados Unidos não existe isso, né? Não, nos Estados Unidos eu sou bem mais flexível. A troca, na verdade, ela é uma gentileza da empresa, né? Em função, essa da internet que nós estávamos dizendo, ela é diferenciada. Porque eu comprei um produto, quando ele chegou, foi fora do estabelecimento, eu não manuseei, ele chegou fora do padrão que eu queria. Então, essa troca é a lei. A outra troca, essa norte-americana, por exemplo, ela é em função de uma gentileza, entendeu? Que tende a haver, porque quando você está falando sobre os Estados Unidos, você está falando sobre o pai do capitalismo, entre aspas, né? Então, o que acontece? Ele entende que o consumidor é o elo mais forte, na verdade, do capitalismo. Para a lei, ele é o elo mais fraco, porque ele é insuficiente, como no nosso Código de Defesa do Consumidor e no nosso Código Civil é previsto. Concordamos plenamente, porque, afinal de contas, quem sou eu perto de uma big holding, uma grande empresa. Mas, em compensação, sem nós, sem os consumidores comuns, não existe capitalismo. Ele é a mola do capitalismo. É por isso que o norte-americano ele não se importa em trocar um produto para o cliente, às vezes, depois de 30 dias, se ele não está satisfeito. Um tênis usado, né? Um tênis usado, um carro que ele não está gostando. Por quê? Porque ele entende que o consumidor feliz é aquele que compra e vai falar bem do produto dele. É uma cadeia, o capitalismo ele é assim. É uma cadeia que faz com que esse dominó vá para frente e não despenque. Então é muito mais interessante o ponto de vista deles. Penso que nós vamos caminhar para isso. Pois é, infelizmente aqui no Brasil ainda não é assim. Ainda não é assim. Talvez por falta de informação, de sabermos os nossos direitos. Isso. E por uma falta de política maior, existe, ela é prevista, mas uma política de educação para o consumo para o brasileiro.
Porque eu também não posso sair trocando os produtos à revelia, né? Eu troco realmente quando realmente ele não serve mais, quando ele não vê a contento, etc e tal. Não pode ser uma coisa também, você tem que ter essa religiosa educação com isso, porque se o fabricante e o fornecedor está respeitando você como consumidor, trocando o produto que não te agradou, você também tem que respeitá-lo. Não usar de má fé. Não usar de má fé, em hipótese nenhuma. Márcio, outro tópico do novo Código de Defesa do Consumidor é o endividamento das famílias. Isso. Como assim? As famílias brasileiras estão mais endividadas? Estamos, infelizmente. Por quê? Nós nunca tivemos um poder de compra tão grande como nessa era que a gente teve nesses últimos 20 anos para cá. Graças ao Plano Real e outras políticas que realmente beneficiaram a classe C e D no Brasil. O que acontece é que essa liberação de crédito, ela foi um pouco irresponsável no nosso ponto de vista. Por quê? Existe, é clara a lei no Brasil, você não pode comprometer mais do que 30% do seu salário, porque os outros 70% é sua subsistência e de sua família. E o que aconteceu? Os bancos, por exemplo, no caso do empréstimo consignado, uma coisa muito difícil aqui em Goiás, porque 70% do funcionalismo público goiano tem problemas com superendividamento. Por quê? Ele chegava no banco X, ele pegava um empréstimo consignado, ou seja, 30% do seu salário. Bom, ele gastava aquilo ali, e aí vinha o Natal, por exemplo, e ele precisava de mais crédito, o gerente do banco X falava, não, faça agora um empréstimo pessoal. Ele já comprometia mais do que 30%, já estava lá em 50% do seu salário. Não satisfeito, chegava às férias, ele via lá na tela do computador, lá do seu terminal de bancário, que ele poderia, né, fazer um empréstimo eletrônico de mais 5 mil, aprovado, pelo banco, pelo mesmo banco X. Você tem 10 mil, né? Quando ele apertou o dedo, ele arrumou uma dívida de 20, porque o juro é alto. E isso não foi colocado para ele. Você vai pegar 4 mil aqui, mas o juro é tanto, você vai pagar tanto. Isso não foi especificado. Isso vai mudar. Os bancos agora eles vão ser responsabilizados. Esse novo Código de Defesa do Consumidor traz isso para que o banco tenha mais responsabilidade, para que essa liberação de crédito ela tem que existir, é lógico. Nós precisamos disso, o consumidor precisa disso, o banco precisa disso, mas ela tem que ser mais responsável, porque não adianta eu ter um consumidor lacrado, que não pode fazer mais compras. Eu preciso ter um consumidor que sempre precise de dinheiro, e porque ele está sempre consumindo, e ele sempre pode pegar dinheiro no banco quando for o caso, o crédito, se ele necessitar, se ele achar que é válida aquela compra, porque existe também todo um critério para você fazer esse tipo de empréstimo. A gente não pode fazer empréstimo para comprar bens fúteis, porque isso não é necessário. Você pode esperar mais um pouco e comprar no próximo mês. Mas se for um bem durável, um carro, hoje em dia, uma casa, coisa, aí você faça o empréstimo, mas com responsabilidade. O banco é responsável também? Ele passa a ser, na reforma da defesa do consumidor, corresponsável por esse superendividamento, se ele liberar créditos para pessoas que já estão com mais de 30% do seu rendimento comprometido. Basta ser amigo do gerente que consegue, né? Infelizmente, aí vem dívida atrás de dívida. O problema é que o gerente não está sendo amigo dele, do consumidor, quando ele está liberando empréstimo acima da capacidade de pagamento daquele consumidor. Ou seja, ele está pegando mais dinheiro do que ele pode pagar. O nosso superendividamento já chegou até, os mais radicais dizem que nós estamos já igual aqueles países que tiveram o problema da bolha, né? Eu não considero assim ainda, porque o Brasil é um país que nós temos aí vários diferenciais, como, graças a Deus, Goiás, nós temos uma super agropecuária, que cresceu em 200% nesses últimos anos e tudo. Então, resumindo, nós temos uma boa condição ainda, mas estamos no sinal vermelho, do amarelo para o vermelho. O crédito consciente, ele é estimulado, tem que existir, né? Isso. Mas da maneira como o crédito desenfreado, ele tem que acabar no Brasil. Outro ponto do novo Código de Defesa do Consumidor é a transparência nas relações. A empresa ela tem que ser mais clara, né? Muitas vezes a gente fica meio no escuro, né? Então, onde que existe essa empresa? Eu gostaria que você explicasse para a gente. Bom, em primeiro lugar, o consumidor não deve fazer nenhum tipo de compra sem pegar. Em primeiro lugar, uma nota com o nome especificado do produto que você está comprando, o valor especificado, a pessoa que te vendeu ou prestou o serviço ou prestará o serviço, com o prazo de prestação desse serviço,
tudo muito bem estipulado nessa nota. Porque aí você está sendo um consumidor consciente e se você for lesado, você tem como ser respeitado nos seus direitos. O papel ainda vale, né? O papel, ele vale e ele é necessário. Mesmo numa compra virtual, você tem que ter lá todos esses dados, imprima e guarde. Porque o que está na tela eu posso amanhã deletar. Então, imprima aquele negócio foi feito. Aquele é o seu contrato virtual. Então, imprima ele. Se for o caso da nota fiscal, ela vale como contrato, porque, na verdade, ele é um contrato que você fez. Eu contratei, quando esse produto não está contente, eu tenho como reclamar. Seja na Justiça, seja no PROCON, aonde for o caso ele provir, é assim que funciona. O consumidor que não tem esse cuidado, ele também fica à mercê da empresa dizer, não, é isso, aquilo outro, você comprou, foi isso mesmo. A nota fiscal é a razão do consumidor, né? É o argumento. É o Sem argumento. ele, não tem nem como negociar. Não existe, exatamente. Porque, por exemplo, como você bem disse, nos Estados Unidos você troca, mas você precisa da nota fiscal. A nota fiscal. Sem a nota fiscal você também não troca. E nós, brasileiros, a gente tem que perder aquele medo de pedir, né? Às vezes... Olha, você tem que me dar a nota, né? Exatamente. E muita empresa... A empresa hoje, graças a Deus, nós temos aí uma questão de shopping no Brasil, é imensa hoje, você tem várias lojas. O cupom fiscal é a mesma coisa da nota fiscal? O cupom fiscal não é a mesma coisa, ele vale, ele é legal, né? Mas ele é mais a título de fiscalização, que fala que você pagou o imposto sobre aquela mercadoria que você comprou pelo valor tal. Mas no caso de uma prestação de serviço, se eu coloquei, por exemplo, que eu quero fazer a reforma da minha casa e você vai fazer a troca do piso, a pintura, a troca do telhado, isso não está especificado, só tem um valor X, como é que você vai me comprovar que você me contratou isso tudo? Aí entra o contrato. Aí entra o contrato, porque aí vai ter que, quando está especificado, porque eu posso falar, não, eu só recebi para pôr o piso. Como é que você vai provar? Aí o papel, né? O velho e bom papel entra para salvar. Com certeza, com certeza. Márcio, e assim, você acredita que vai ser em breve, esse código vai ser aprovado, ou ainda vai ter muita discussão? Deve sair em breve essa reforma, ela já está nos seus trâmites finais, né? Porque toda lei, quando vai sair, ela tem que ser muito bem elaborada, e ela já está praticamente pronta, e provavelmente o ano que vem, eu acho, a gente já deve estar aí com essa reforma em atuação, para que o consumidor tenha um pouco mais de qualidade, porque é para isso que existe, né, essa proteção ao consumidor, para que ele tenha qualidade, para que ele tenha um produto bom, que respeita as normas da BNT, que respeita as normas técnicas, para que nós tenhamos cada vez mais um produto de primeira qualidade, um consumidor satisfeito, e essa é a relação verdadeira e boa do capitalismo. E respeito, né? E o consumidor satisfeito vai comprar mais. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui, agradeço. Foi bem esclarecedora. Márcio Perillo, consultor jurídico, especialista em direito do consumidor. Tem algum número, Márcio, que você pode passar aí para o telespectador, se tiver com alguma dúvida de alguma ONG? Sem problema algum. Nós estamos no 3251-8578 ou no 9957-1436. Se quiserem nos procurar para esclarecer qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.